Bem-vindos para mais uma Psicanálise Live, sempre aos sábados, às 16 horas. Hoje nós vamos falar sobre o ofício do psicanalista. Eu vou receber o psicanalista lacaniano Alexandre Simões. Bem-vindos. Bem-vinda a professora Arlene, Sandra, Luana, Evane. Fiz uma tentativa agora, mas a live terminou caindo, agora restabeleci. Muito bem, o nosso convidado já chegou. Alexandre, será que eu já te chamo ou a gente espera o pessoal terminar de chegar? Me fala o que você prefere. Bem-vindos. Vamos falar hoje sobre o ofício do psicanalista com um colega mineiro. Isso tem um sabor todo especial. Vamos lá. Então eu vou adicionando, Alexandre. Boa tarde. Olá, Alexandre. Olá, Ana. Boa tarde, tudo bem? Muito bom. Tudo. É um Que prazer. prazer você aqui, viu? Muito obrigada por aceitar o convite. Eu digo mesmo, a satisfação estar aqui com você e com vocês, né? Nesta tarde de Isso, sábado, para um ótimo exato. diálogo, mais um dos diálogos aí que você estabelece ao longo aí de uma boa trilha, não é? Isso. Uma Semanal, não é trilha. mesmo? Que você vem desenvolvendo, você está num ritmo praticamente semanal de lives, né? Isso, eu botei até um nome para esses encontros aos Sim. sábados, às 16 horas, que é a psicanálise live, né? Ah, Um sim. trocadilho, mas com a intenção positiva, né? De psicanálise viva, no sentido de também nos remeter à transmissão da psicanálise. Ótimo, muito bom. Eu acabei de te dizer por mensagem que mal está começando aqui, você está no aquecimento. Eu tinha dito que eu poderia aguardar um pouco mais para você me chamar. Você me Ah, chama a hora que você achar melhor. Se você quer fazer a abertura, o aquecimento, eu volto ou eu já fico. Fique muito à não, vontade acho quanto a que nós isso. podemos, né? Podemos sim, eu Sim, não vi essa mensagem. Podemos, o pessoal está chegando, a Maria de Górgolas, Shirley, sim. Jane. Tem uma Eu turma posso, aí já chegando, né? O não pessoal, é? já recebi notícias aqui de que tem algumas pessoas procurando o perfil e estão entrando aí. O Geraldo entrou agora há pouco. Boa tarde a todos. Bem-vindos. Muito bem. Então, eu posso, começo te apresentando, né, enquanto o pessoal termina de chegar, e Sim? a gente vai aí tranquilamente. No ritmo, olha só, essa live tem tudo para ser tranquila. No ritmo mineiro e baiano juntos. Ah, que bom. Já tá dando sonoridades. Não é Boas verdade? sonoridades, não é? Tudo para ser muito interessante. Que bom. Você é de qual região da Bahia? Fico à margem do Rio São Francisco, a minha cidade é Remanso. Ah, sim. Então, já tem uma conexão, né? Uma conexão com Minas por conta do São Francisco, não é mesmo? Exatamente. Estamos E é uma conectados. daquelas músicas das cidades citadas na música do Sai Guarabira, Sobradinho, Ah, sabe? sim. Que Uhum. foi inundada pela barragem e tudo mais. Bacana. Então, temos aí essa boa apreensão geográfica e cultural. Certo. Então eu vou te apresentar, Alexandre. Sim, É, acho que você é bastante conhecido no cenário nacional, mas de qualquer forma, né, acho importante fazer essa apresentação. O Alexandre sim. Simões é psicanalista e também psicólogo, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, onde ele também fez o mestrado e o doutorado. É professor da Universidade do Estado de Minas. Os Uhum. seus estudos se concentram em Freud, Lacan e sobre a atualidade. Poderia dizer sobre a cultura também? Depois você Sim. corrige Sempre aí. acaba tendo essas interfaces, né? São inerentes. Pensar a psicanálise na atualidade implica em pensar a sociedade, o laço social é cultura. Isso mesmo.
Sim. E o Alexandre tem um canal no YouTube com mais de 50 mil seguidores, né? Você Uhum. ministra cursos e palestras pelo Brasil todo e online, como todo mundo agora está online. Mas você já estava, né, Alexandre? Antes do isolamento, você É, já estava online. foi um projeto que começou o online ao vivo, né? Que é um pouco diferente, que eu faço questão de mantê-lo, ou seja, o streaming. Sim. Foi um projeto que eu Uhum. esbocei em 2019 e que ele começou de Uhum. fato em janeiro para fevereiro. Aí esperei o carnaval passar para dar início de fato, mas ele foi planejado. Aí passaram o quê? 2, 3 semanas, ele já tinha começado o primeiro seminário ao vivo. Aí veio toda essa Uhum. situação na qual nos encontramos ainda hoje. E agora estamos indo Sim. para o 8º seminário, que vai começar no dia 30 de julho. O oitavo, estamos fazendo o 7º seminário, agora o 8º virá. Então já são 8 edições aí, com temas diferentes que estão. Depois nós podemos conversar sobre temas que vão se Sim. conjugando uns com os outros, e vários colegas também estão hoje aí lidando com essas questões, né? Do Sim, online. sim, eu também trouxe os meus cursos, né, Sim, para internet, também ao vivo, né? bacana. Então, e essa história dos cursos, né, da transmissão da psicanálise, tem uma relação com o nosso tema, que é o ofício do psicanalista, né? Certamente. Uhum, certamente. Então, Esse é um dos aspectos, ou seja, que, né, me parece crucial, Ana, para a gente pensar o uhum, ofício do analista. Eu me respaldo muito. Eu vou voltar aqui, vou uhum, falar sobre isso aqui. Já falei em muitos lugares, mas nunca é demais, né? Eu me respaldo sim, muito. Me desculpe quem já ouviu isso bastante, demasiadamente, mas eu me respaldo muito em uma formulação, na verdade, um desafio que Jacques Lacan nos lança uhum, exatamente no mesmo momento. É muito interessante que no mesmo momento, na mesma, é um texto que veio de uma conferência chamado Discurso de Roma, né? No momento que sim, Lacan está proferindo um discurso, uma exposição, está realizando uma exposição muito importante em Roma. Importante por quê? uhum, Porque é o momento em que ele definitivamente, numa cena que dali se tornará internacional, ele vai ter que tomar uma posição. Então, ele uma posição contra o quê? Contra, não é pequena essa posição, não é sem consequências, uma posição que tem uhum, seus motivos contra a tradição, ou pelo menos uma perspectiva da tradição pós-freudiana, representada sobretudo pelo Internacional, né? A IPA, Associação Internacional sim, de Psicanálise. Então, nesse mesmo momento que Lacan está tomando uma posição que, repito, não é pequena, e ele anuncia nessa exposição o famoso retorno a Freud, que vai ser um programa, né? Que vai se abrir durante. Ele vai seguir esse programa por décadas, dali em diante, quase uhum, 3 décadas. Ele, nesse mesmo instante, ele vai dizer: é fundamental que o psicanalista uhum, consiga localizar em seu horizonte a subjetividade de seu tempo. Então ele vai fazer esse chamado que o analista ele deve, é crucial, não é acessório, que ele localize uhum, adiante, né, no seu campo de eventos, daí o horizonte, sim, essa íntima uhum, relação entre subjetividade e tempo, né? Ou seja, uma subjetividade que se transforma com o tempo. Cada época tem a sua subjetividade. Notemos, por exemplo, né, uma prática acho comum a nós todos, sobretudo os uhum, adolescentes. Como que cada adolescente ele assume, ele encarna de uma maneira camaleônica, mas a subjetividade, em um dado uhum, tempo, com muita destreza, com muita velocidade, não é? Tanto que eles são uma uhum. espécie de antena de uma dada época, os adolescentes. Então Lacan lança esse desafio e, inclusive, vai dizer: quem não fizer isto, que não se meta a mexer com psicanálise. Ele, inclusive, complementa dizendo isso. Pois bem, essa formulação, ela me interessa muito. Eu sempre abro os meus seminários, minhas exposições falando dela e tentando colocá-la em prática. E um dos aspectos, me parece, desta possibilidade de colocação em prática se dá por meio dos analistas estarem também conectados, atentos, lidando com a clínica e a transmissão da psicanálise por meio das virtualidades, como eu prefiro chamar, e não só do online, mas das virtualidades, Sim, né? Ou seja, o que é um grande desafio cá entre nós, os analistas serem menos tecnicofóbicos, né? Porque a tecnicofobia, para nós fomos formados geralmente aonde? Pelo livro, pela cátedra, sim, o professor, a exegese,
o mestre, por mais perigoso que isso seja, né? Tem que sempre cair. Mas nós somos da era do livro, né? E do quadro negro. Então, existe. Luciana, seja muito bem-vinda, boa tarde. Luciana faz os seminários aqui sempre conosco. Existe uma tendência à tecnicofobia. Eu penso que isso não é interessante para a psicanálise. Não é uma ingenuidade de abraçarmos a tecnologia como se ela não tivesse efeitos. Mas compreender que a nossa subjetividade é desse tempo. E nós estamos lidando com a psicanálise no século XXI. Daí, por exemplo, os seminários e a clínica como um todos devem ser, a meu ver, espaços abertos, atentos e críticos, mas atentos a essas questões. E abertos à verdade, à realidade, né, que se impõe, o princípio da realidade. A gente não pode negar. Certamente os textos de Freud hoje não seriam os mesmos, em alguns aspectos. Claro, o inconsciente é aí, né, é atemporal, etc. Mas esses outros elementos da atualidade iriam permear, como a repressão sexual permeou lá todo o estudo das histéricas, né? Certamente, né? Agora, o Freud, né, textos de Freud, colocações de Freud, como, por exemplo, um texto que eu acabei trabalhando há pouco tempo, um texto muito interessante, curto, denso, mas muito, muito vívido, sobre a transitoriedade. Né? Um texto como esse, além do mal-estar, né, na civilização, que você nem falava, mas um texto como esse sobre a transitoriedade, por exemplo, um texto de 5 páginas, mais ou menos, é um texto que dialoga, a meu ver, eminentemente, com muita força com o nosso tempo. Não é? É um texto que dialoga com a questão do limite, com a questão da finitude, com essa relação complexa entre a vida e a morte, entre a vida e o fim, que é o nosso tempo. Né? Então, questões dessa ordem me parece que são urgentes, né? São imprescindíveis de serem colocadas bem em cima da nossa mesa, enquanto analistas, e vão, né, apurando, a meu ver, vão balizando a nossa escuta. Sim, porque acho que lutar contra isso também é, de uma certa forma, reconhecer um mal-estar na psicanálise, né? Exatamente. Né? E talvez resistir demais, querer demais que as coisas não se alterem, que não se transformem, que não mudem, né? Por isso que eu citei o texto sobre a transitoriedade, que fala de mudança, fala de limite, fala de coisas que não são perenes, que não são eternas o tempo todo. Então, eu penso que, não que as coisas se substituam simplesmente, mas eu penso que isso que estamos fazendo aqui, você está fazendo aí semanalmente, eu faço bastante também, os seminários, as lives, algo disso, a meu ver, vai ficar. Né? Alguns derivados disso ficarão e vão se colocar ao lado das próximas gerações analíticas, né? No que tange a formação, a transmissão. Acho que nós vamos ter tanto na volta, né, na saída do grande confinamento, já estamos de certa forma saindo, hora mais, hora menos. Acho que nós vamos ter a retomada do convencional, mas muito das virtualidades me parece que vão ficar, certamente. Por exemplo, supervisões que eu conduzo online, atendimentos, outras pessoas também, e a transmissão, seminários, etc. Né? As jornadas que estão acontecendo estão sendo bem sucedidas, várias jornadas online. Sim, e isso agrega pessoas e permite que a psicanálise chegue a pessoas que moram em locais que não têm um campo tão rico, tão movimentado como os grandes centros, né? Cidades pequenas, enfim. Eu acho que é democratizar. É óbvio que a formação do analista não pode se dar exclusivamente né, cursos online, mas sim, boa parte dela pode ocorrer por meio dessa tecnologia. Sim. Da mesma maneira que ela não pode se dar exclusivamente, seria um grande equívoco, por meio da sala de aula, né, por meio da perspectiva universitária, por exemplo. Né? A questão do tripé, tão sinalizada por Freud, nós voltamos tanto a isso, né? A formação analítica a partir da questão da análise leiga, com todos os riscos que isso comporta, né? Mas ela não é algo específico de um único campo de conhecimento, de um único nicho, não requer uma formação prévia, porque tem um itinerário próprio. E esse itinerário
ele há de ser feito significativamente na análise, na experiência analítica de cada um. Isso é, né? É claro que isso pode se transformar no sentido de você ter uma experiência em fatias, mais de uma análise, online, não online, convencional, mas é um caminho de formação, é um caminho que você encontra com a sua divisão, com o estranho que te habita, isso é inegável. A supervisão e todas essas parafernálias, no bom sentido da palavra, né? Todo trem, né? Todos os trens que compõem os trecos, as coisas, todos os trens que comportam a via da transmissão do conceito, do saber não sabido. Não é? Então, me parece que o ofício do analista, que é o nosso tema específico, ele já está sendo transformado e haverá de ser mais transformado por essas questões da nossa atualidade, né? O analista inventivo, fora do engessamento, né? Sim, tão importante, né? Você sabe que eu conheci uma vez, eu fiz faculdade em Brasília, morei alguns anos lá. Lá tinha um psicanalista que ele usava casaca e relógio de bolso. Em Brasília, com aquele clima todo. Isso. Então é caricatura, né? Não é isso que E faz não fumava um charuto, não? Precisaria, né? Para compor o com quadro. toda certeza, com toda certeza. Tinha um charuto, bem lembrado. Não é por aí. Isso acaba nos capturando de alguma maneira. Eu acho que nós todos temos que ficar muito atentos. E as novas gerações também, pessoas que estão se interessando pela psicanálise, ingressando na formação por agora, ou como nós todos, a formação permanente, né? A formação o tempo todo. Mas como que às vezes a caricatura, o engessamento, as preconcepções podem nos capturar muito. Eu acho que nós, por isso que eu falei da formulação de Lacan como um desafio e um convite. Eu tomo isso de uma maneira muito pessoal, né? Para mim, não é só para os outros. Especialmente para mim, o quê? Que eu sempre devo estar desconfortável, não tão bem encaixado na poltrona do analista, para que eu possa me movimentar. Essa clínica feita em muitos lugares. A clínica peripatética, acho que isso é o ofício do analista, a clínica feita em vários espaços clínicos, na cidade, nas instituições, a céu aberto, onde quer que seja. Uma clínica freudiana. Lembremos, Freud nos estudos sobre histeria, ele se encontrando com a Catarina, a 2.000 metros de altitude nos Alpes. Exatamente. Então isso é quase que o banal, isso é o paradigmático, né? Nós temos que retornar a essas bases importantes, que não são bases estáticas ou aprisionadoras. E nesse sentido, Freud era muito mais aberto do que muitos dos seus herdeiros, né? Você citou o atendimento da Catarina, o próprio consultório dele era cheio de referências pessoais, né? Os totens, as estatuetas. As estátuas, as efígies. Uma efígie importantíssima, uma estátua que ele cuidava, ao que tudo indica, os biógrafos nos apontam, com muito cuidado, com destaque, que é de Janus. Aquela estátua que tem duas faces, né? Bifronte, que olha para frente e olha para trás, né? Que geralmente estavam nas entradas dos templos gregos e também romanos depois, né? Janus, de onde vem a palavra janeiro, vem de Janus, e de onde vem a palavra janela, abertura, né? Então, a janela, a psicanálise, a meu ver, ela é jânica, vamos usar essa palavra, ela é jânica, clínica que o tempo todo tem que se haver com as janelas. E essa formulação de Lacan que eu citei é um convite a uma janela, né? Ou seja, olhe para essa janela do nosso tempo, que está ao nosso redor, como que nós nos né, conectamos, interagimos, formas de amar, formas de sofrimento do nosso tempo. Sim, sim. Bom, retomando aqui ao tema da live, estamos dentro dele, mas assim, no sentido mais específico, você gostaria de ressaltar assim, a essência desse nosso ofício? Tudo isso que nós falamos já é a coisa, o auxiliar a abrir janelas e tudo mais. Mas eu gostaria que você, vamos dizer, tomasse aí a palavra para dar esse encaminhamento. Sim, junto disso tudo que eu estou falando, Ana, me parece que é algo muito importante, assim, que há de ser pensado sempre na relação com o nosso tempo também. No que tange ao ofício do analista,
algo que, a meu ver, faz toda a diferença, ainda faz toda a diferença com relação aos desdobramentos, com relação à condução de uma análise, que vem a ser o quê? O manejo da transferência, não é? Então, esse ponto, acho que Freud não é à toa que ele vai dizer que uma das coisas mais difíceis que tem na psicanálise, ele escreve isso lá nos artigos sobre técnica, né? Uma das coisas mais desafiadoras, mais difíceis que tem na psicanálise é o manejo, ou a manobra, as intervenções, né, na transferência. Ou seja, essa dosagem, claro que isso envolve um assunto muito amplo, vou tentar recortar. Essa dosagem muito específica, muito importante, e que ela vai variando para cada paciente, e vai variando, a meu ver, a cada momento de cada paciente, cada análise. Que é como que o analista se apresenta mais proximamente, como que o analista entra mais em cena, enquanto causador, enquanto provocador daquele itinerário, e ao mesmo tempo, como que também o analista tem hora que ele tem que se retirar um pouco, tem que se afastar. A condução analítica não é feita de um ponto fixo. Freud fala, portanto, de manejo. Igual temperar um fogo. Como é que você tempera um prato, um fogo? Se você for, né, qualquer um que lida com culinária, se colocar tudo numa única temperatura constante, o prato não sai muito bom ou até se perde, né? Você tem que ir dosando. Ora você esquenta, ora... Aqui em Minas, né, os mineiros que fazem pão de queijo e assam pão de queijo. Então vamos para algo. Como é que a gente assa um pão de queijo? Tem ali um momento que o forno esquenta, depois você põe, depois você tem que abaixar um pouquinho, suspender, né? Para fazer todo o degradê no pão de queijo, porque senão não há gosto, não há sabor, aquilo se perde. O manejo da transferência, ou seja, o que Lacan até chama de a báscula do analista. O analista que bascula, daí vem o basculante, né? Igual aquele movimento de basculante, né? O pêndulo, o movimento pendular. Ora ele está mais presente, ora menos presente. Então isso é fundamental até para que o analista, isso tem a ver com o ofício do analista, ele surja para o analisando, isso é desafiador, repito. Eu penso que uma análise avança quanto mais o analista consegue surgir para o analisando desde um lugar um tanto quanto inesperado, não muito óbvio. Não é um lugar que comporta uma certa surpresa dentro, né, de tudo que diz respeito à ética, ao escopo da psicanálise. Então, penso que considerar o ofício do analista pela perspectiva do manejo da transferência, considerando muito o tempero do nosso tempo, é fundamental. Por exemplo, hoje, né, mais do que nunca, a gente começa a perceber que um grande espaço de produção analítica da clínica é o espaço entre as sessões. Isso é fundamental. O interstício, né? O espaço entre as sessões é um espaço de produção, não é só na nossa frente, no consultório. Ali é uma catapulta, né? Ali é uma janelinha, uma provocação para que o analisando seja levado ao trabalho analítico que se vai se dando. Quando ele está na casa dele. Fazer elaborações, né? Às vezes ele esquece da sessão analítica e vem um sonho que o remete para alguma coisa que tem a ver, mas ele não tem que pensar racionalmente. Aquilo que o analista falou. Às vezes pensa no que o analista falou, mas sobretudo quando ele pensa sem saber que está pensando, é que a produção também vai se dando. E aí, esse espaço entre as sessões, hoje, é um espaço povoado pelo quê? Os analisandos nos chamam pelo WhatsApp, né? Eles nos mandam e-mail anteriormente. Então, tem várias presenças. E aí, o que nós faremos? Nós vamos conduzir a partir de uma posição específica, uma posição formatada para todos. Já vi alguns colegas dizendo, não respondo de forma alguma a nenhuma mensagem. Um tanto Ou radical, nós vamos né? ter que ver isso daí como um dos componentes que sempre é no caso a caso que deverão ser pensados e resolvidos, um dos componentes da associação livre, da produção analítica. Entende? Eu acho que isso gera, eu sei que é um ponto controverso, mas não é um ponto que me parece que nenhuma resposta rápida, nenhuma resposta protocolar poderá nos oferecer uma boa via. Então, como lidar com é o que eu sempre falo, o analisando que ele é chipado, ele tem um chip. Quantos analisandos meus falam de uma ruptura amorosa, alguma coisa, e levanta a cadeira e mostra essa daqui, ela aqui ou ele, e abre o Instagram e me mostra.
Não, eu não estou sim, aguentando, terminamos é, ontem, mas olha aqui por onde ela já está é. andando. Olha só o que que ele Ó, postou. E ele levanta é, e te mostra isso. Então ele está ligado com esses gadgets. A sim, subjetividade do nosso tempo é uma subjetividade atrelada aos gadgets. Então eu penso que né, considerar o ofício do analista implica em considerar questões dessa ordem, que não estavam postas anteriormente. Isso é muito atual, né? e é Esse analisando curioso quando cibernético. Oi? é curioso como alguns analistas se perdem diante disso, como se algo que não está no script e que ele não consegue se abrir e lançar o olhar ou a escuta para entender o significado disso na Claro. história daquele paciente, né? Por isso que eu citei aqui há um tempo atrás, sobretudo os adolescentes. Os adolescentes, eles Uhum, vêm ao consultório, pelo menos ao meu, dos colegas com os quais eu tenho mais trocas, eles vêm com o celular, eles vêm com notebook, eles vêm com tablet, como eles vêm também com suas tatuagens, com seus piercings, né? Com a sua uhum, linguagem, com o TikTok agora, sim, com a gesticulação, esse corpo tomado por esse laço social, não é? sim, As pessoas vêm até nós nos falando de relacionamentos amorosos que vêm, ou encontros amorosos, encontro e desencontro que vem do Tinder, sim. não é? E aí, o que nós vamos fazer com isso? Ah, não, isso é uma resistência, associação livre, será que eu vou entender como sendo simplesmente cordas vocais vibrando e deixa tudo lá de fora? Um consultório médico, usualmente, o que nós encontramos na porta? Desliga o celular antes de entrar. Na É. clínica analítica, se o celular ficar desligado, o sujeito não entra. Então, acho pelo contrário, ligue tudo que te liga, né? Traga tudo ao qual você está ligado para cá. E não, o analisando, ele não pode entrar desplugado. Você vai desplugá-lo? Como? E aí você deixa de fora a cena da tique, do encontro e desencontro. Ou uma frase, eu gosto muito dessa expressão de Lacan, o encontro faltoso. Por onde passam os encontros faltosos? Eles estão no Tinder, eles estão no Uhum, WhatsApp, eles estão nessas parafernálias. Estou citando alguns exemplos tecnológicos, gadgets, né? uhum, E uhum, estão uhum. também na carta de amor ou de desamor, na carta que não foi remetida, na palavra que não foi dita, ou na palavra que que se extraviou. Então, aí que é uma É, clínica que a gente tem que considerar o ofício do analista aí. sim, e cada paciente vai fazer o uso disso ou não durante a sessão de acordo com o seu próprio repertório interno, né? As suas Certamente. necessidades, a sua estrutura, se a gente pensar em termos de estrutura, né? E cada um vai ter Algo um significado. para falar de um estilo de uma prática. É claro que cada analista tem o seu estilo de uma prática, mas na minha prática, o que eu verifico, Uhum, respaldado por essas questões e outras que aqui nós estamos, né, tratando, um rápido recorte, é claro, para uma live, até os memes, uhum, sim, traga isso tudo. Isso faz parte da análise, né? A Mari nos lembrando aqui dos memes. Mas olha só, eu sempre digo para os meus analisandos, assim, digo assim, eu estou me falando de uma pergunta orientadora. A associação livre, para mim, ela implica isso. Traga os seus trecos. Traga os seus uhum, trecos. A análise é feita a partir dos trecos. Quais trecos? O treco palavra, o treco ato falho, o treco sonho, o treco corpo, o treco fenômeno psicossomático, o treco acontecimento de corpo e o treco parafernálias digitais, não é? sim. Então, mesmo analisando uma vez, há anos atrás, me falando com muito entusiasmo que ele estava começando um novo relacionamento por meio de um site amoroso e que tudo ia dar muito Uhum, certo agora, na expectativa dele. Porque encontrou essa pessoa no site, ele ia viajar uns 600 quilômetros para ter um encontro com ela pela primeira vez, depois de muitas mensagens, e uhum, mais ainda, aí tem um outro atravessamento da subjetividade do nosso tempo. Como ele se apresentava como bipolar, a lá DSM, no caso até DSM-4, era antes do 5,
Tudo Aham. bem, os pacientes eles chegam também colados a esses diagnósticos, é uma característica do nosso Sim, tempo. Não quer sim, dizer que o analista concorde, mas não tem que ficar fazendo conversões, né? Ah, claro. assim ele chega. Ah, eu sou Uhum. bipolar. Estou muito entusiasmado porque ela também é. Olha só, agora vai dar Eita, certo. Ele falando que ela, em por várias quantos minutos? mensagens, por esse site, e depois eles conversaram. Então tem a tecnologia, tem esse gadget, tem Uhum. essa parafernália, e tem essa questão muito do nosso tempo, de como que você se identifica, você se agarra a um traço diagnóstico, Uhum. especialmente na psicanálise, sobretudo de orientação lacaniana. Claro que nós somos críticos em relação a essa questão do DSM, essa profusão de diagnósticos, mas eu Sim. entendo que o ser crítico não é você ser um opositor ou você estabelecer uma guerra em que você tem que virar as costas para isso ou ser beligerante, porque os pacientes trazem isso. Quantas vezes o analisando, né, o paciente chega até nós somos já a segunda opinião, porque a primeira é o Google. Sim, Né? A primeira é opinião é o verdade. Google. Então, Uhum. o É ofício do verdade. analista, eu penso que há de ser considerado muito, trazendo para a nossa cena essas questões novas, às vezes, que levam à reconfiguração das bússolas, né? Muitas vezes, né? Mas estão aí. Os pacientes não pedem licença para se agarrarem a um diagnóstico, né, Sim. irem ao Google ou terem os seus encontros e desencontros amorosos balizados pelo Tinder ou qualquer Tinder. Eu acho que já até antigo já, né? Tem vários outros agora. Eu organizei um livro com mais 2 colegas sobre temas contemporâneos, né? E um deles é um artigo sobre o Facebook, e Uhum. aí o nome do artigo é sobre o comportamento, como que as pessoas usam, etc. E o nome do capítulo é Você tem Facebook? Parabéns, você é um tiozão. Aham. Que já tá. Ué. Já passou, né? E É, essa coisa do tempo, né? Da rapidez, que aí a gente pode voltar ao Bauman, né? Da liquidez, que também vai uhum. aparecer nos relacionamentos, e que às vezes o paciente também busca análise com a ideia de que vai ser algo também muito rápido, né? Para entrar e sair É. sem muitos percalços. É como se fosse um fast food, né? Uma alimentação Uhum. fast food, então você teria uma análise, uma expectativa de análise fast food. E aí me parece que sim, a psicanálise ela é uma possibilidade de, em meio à era do fast food, onde tudo é muito rápido, muito ágil, instantâneo, oferecer uma espécie de Uhum. slow food, né? Ou seja, uma alimentação, uma degustação, um mastigar numa outra temporalidade, não é? Uhum. Abrir alguma brecha em relação a esta, pelo menos, aparência de instantaneidade e grande velocidade. Agora, Uhum. não no sentido, a meu ver, tão dicotômico, porque algo desta velocidade, algo dessa instantaneidade também vai aparecer, vai ser levada, Sim, né? Então, sim. o que eu falei antes, janelas, né? O chamado Uhum. setting analítico, com todos os cuidados dessa palavra, do setting, para não ser algo muito enrijecido, mas Uhum. onde o analista encontra as condições para o ato. Eu penso que o setting é isso. Aonde que se dá o ato analítico, quais são as suas pré-condições. Então, estávamos falando, para falar do ofício, a questão transferencial é fundamental, não é? E Uhum. haver analista, né? O que é fundamental que haja o analista enquanto lugar, enquanto função. Então, o Sim. que eu sempre considero o trabalho dos meus seminários é que o analista ele há de ser sempre produzido a cada encontro como possibilidade. O analista, não, por mais que nós possamos ser reconhecidos enquanto tais, um reconhecimento social, mas isso não garante que você, com aquele paciente, a função, o analista enquanto função, claro, já estará ali posta a essa função. Eu entendo isso, que isso também é muito basal da psicanálise, o encontro de Freud com aquela paciente dos estudos sobre histeria, que diz para ele: pare de me perguntar o que você Sim. está perguntando,
Pare de querer saber demais a partir de onde você está perguntando. Ali tínhamos um Freud meio Sherlock Holmes, né? Naquela época. E o que ela diz? Saia desse lugar. Deixa que eu consigo. Exatamente, escute o que eu tenho a dizer. Saia desse lugar. E ali é interessante que ali, a meu ver, duas coisas são concomitantemente constituídas. Constitui-se o lugar da associação livre, que não é simplesmente aquela pessoa que responde às perguntas do mestre, não é? E constitui-se pelo deslocamento deste Freud, mestre, Sherlock Holmes, o meio encaixador da peça que faltava ao quebra-cabeça. Ele é deslocado, ele é catapultado desse lugar e surge o analista. Então, algo dessa estrutura me parece que sempre há de passar. O que você pensa desse encontro? Olha, eu consigo imaginar a cena, eu adoro essa passagem, eu consigo imaginar essa cena da paciente, ai sai, me deixa em paz que eu sei pensar. Algo nesse sentido. E que surge algo crucial, né? Que é a associação livre. Eu acho que aí também, Alexandre, eu concordo com você, eu acho que ele ele desgruda ali do referencial médico, né? Sim. E assume o lugar do psicanalista. Que todo o trabalho dele, é óbvio, no início é muito ainda impregnado por modelos, por referências. Ele usa termos não só da medicina, da física, da biologia, da química. Eu acho que esse evento ele é um dos que deu um bom chacoalhão para ele desgrudar, né, se afastar mais do referencial médico. Certamente, isso é fundamental. E me parece que esta estrutura, assim, eu tendo a localizar essa situação que nos encanta, né, muito interessante, a gente até imagina a cena, né, não só como um acontecimento histórico, que claro que é um acontecimento histórico, mas não só, eu depreendo daí uma estrutura que comporta algo da ordem do encontro e da produção, da poiesis. Isto há de ser produzido a cada situação. Por isso é que o analista não está pronto, porque a cada situação não está pronto no sentido da garantia prévia. A cada situação nós temos que buscar as condições para que o paciente que chega se desloque e comece a ocupar a posição da associação livre, e este que está aqui também, em paralelo, ocupe esta posição que faz contraponto, que se conjuga com a associação livre. Não é? Aí que entra o analista. Aí que eu penso que, se Freud produziu a psicanálise, quem produziu o analista foi essa histérica com sua intervenção. Né? Então, sem dúvida. É na estrutura transferencial que o analista se produz, se formos ser rigorosos, a meu ver, dessa maneira. Se não for simplesmente pensar, não, é uma etiqueta, o analista, a instituição reconhece, os colegas reconhecem. Isso, a gente sabe que essa dimensão não é uma dimensão clínica propriamente. Né? Isso serve para outras coisas. A dimensão clínica me parece que comporta essa estrutura e o ofício do analista, ele só se dará se algo dessa ordem, que você chamou aí de um chacoalhar, né? De um descolamento, chacoalhar, ele se colocar. Sem isso, não há o ofício analítico, né? Propriamente dito. E eu somo a isso algo muito importante que nos mostrou o Bion, né? Que é esse analista sem memória e sem desejo, dentro do que é possível, né? Ser sem memória e sem desejo. E é fundamental, que é justamente se abrir para aquilo singular que vai aparecer naquele encontro específico, naquela sessão. E é curioso, eu já dei estágio, supervisionei estágio na graduação, último ano, e é muito curioso que os alunos, né, quando começam ali os atendimentos, eles ficam esperando, e mostram isso com muita clareza, que o paciente, quando volta na sessão seguinte, ele retome exatamente a fala de onde ele terminou. Professora, ele trouxe isso e aquilo com tanto sofrimento, e aí entra falando de algo que não tem nada a ver. É engraçado. Bem-vindo ao labirinto da linguagem. Né? Tem essa expectativa também, eu vejo isso muito comum, supervisionando, seja de universitários ou analistas, né?
É como se fosse esse encaixe, um vagãozinho do trem que tem que se encaixar para dar uma certa sequência ao outro, e assim vai. E talvez essa expectativa se coloque, eu vejo em muitos casos, por quê? Porque a gente ainda tem uma expectativa, pode ter uma expectativa de linearidade, de compreensão, de concatenação. E aí, especialmente na minha referência, Lacan vai dizer, é o leturdi, as voltas do giro. Então não é uma concatenação simplista, as voltas do giro, né? Como, por exemplo, Freud nos mostra de maneira magnífica na interpretação do O Sonho da Injeção de Irma, lá na interpretação dos sonhos, né? Como que dali você tem vários ramais, né? Você tem várias vias de associação e não necessariamente uma concatenação. Uma pessoa nos perguntou agora há pouco, acho que foi Mary, qual que é essa passagem em que Freud ele é chacoalhado pela histérica? Eu não vi quem foi, mas pode mencionar. Está nos estudos sobre a histeria. Lá no meio dos estudos sobre a histeria tem a passagem, a nota de rodapé, que Freud fala disso. Ou é o caso Elizabeth, agora já não tô... Eu falei do Catarina, fiquei com ele na cabeça. Mas Não é um é dos o casos. Dora? Não sei. Está antes. Está nos estudos sobre a histeria. Né? E depois ele comenta, mas lá de fato, nos estudos sobre histeria, quem for lá vai encontrar. Eu acho que é o caso Dora, não tenho certeza. Né? Dora ele comenta isso também, né? Mas tem 1895, 96, que ele vai a chacoalhada grande, que certamente foi mais de uma, né? Não deve ter sido uma só, né? Sim. E aí abre esse leque, né? É a Mari Mendes que perguntou aqui agora, tinha sido ela. Ele abre esse leque para a associação livre, que é o maior recurso, né, da análise, podemos dizer assim. Acho que aqui tem alguém nos lembrando. Dá para resumir, né, em um único ponto. É lá no caso Ana O que ele ressalta isso. É Ana O? Parece que sim. Pô, tem que retomar, tá lá nos estudos sobre histeria, tá? Porque também a preocupação histórica, o que manda é a estrutura. Isso é mais de uma vez. Exato. E isto é o tempo todo. Isso não é só lá. É como se fosse um grito do Ipiranga, né? Que nem aconteceu desse jeito. Isto a gente tem que extrair isso que eu acho interessante nos casos clínicos de Freud, seja essa passagem ou outros. Extrair elementos estruturais que nos mostrem o que está em jogo no ofício do analista. Para a gente, de fato, considerar, como já aqui estamos fazendo em recorte, o ofício do analista entre nós, o ofício do analista hoje. Como por isso que nós estamos falando aqui da questão dos gadgets, da parafernália, tatuagem, piercing, isso analisando traz. E as mais diversas vias por onde a associação livre vai se dar também, não é? O suporte da associação livre, que não é só meramente corda vocal e palavras saindo da boca de alguém, né? Só. Nossa, eu estava aqui pensando exatamente isso. A comunicação não se dá só pela palavra, né? Como a gente sabe, até pelo silêncio, né? Fundamental, né? De como ele surge crucial. Os entrecortes, as suspensões do dizer, não é? Os espaços. Por isso que eu falei muito dos interstícios. E só um outro detalhe, para falar do ofício do analista, se me permite, algo fundamental no manejo é nós pensarmos muito nessa dosagem, como eu falei da báscula do analista, presença e ausência, como que o analista ele conduz a análise também, nesse sentido da provocação, da implicação, muito como ampliando e diminuindo, fazendo, portanto, uma espécie de respiração do espaço entre uma sessão e outra. Por isso que uma intervenção, por exemplo, analisando, que vamos supor, ele tem uma frequência semanal, e eu proponho que esse analisando volte mais uma vez essa semana. Isso é uma condução importante, isso é uma tática importante. Quantas vezes... né, eu já propus para analisandos, e isso fez toda a diferença em alguns momentos, que eles não só voltassem mais uma vez essa semana, além do que eles já viriam, quem vem 2 ou 3, mas que, por exemplo, espere um pouco lá fora e volte daqui a pouco. Não é? Ou seja, você interromper a sessão e pedir para que o analisando solicitar que ele volte daqui 1 hora, 2 horas, ou que ele desça
vá fazer o que tem que fazer, vá à praça, dá uma volta na praça e volta. Eu estou dizendo que isso que eu falo do analista é surgir a partir de um lugar que o analisando menos espera. Lacan vai citar, acho muito importante, o manejo do tempo, algo imprescindível. Manejar o tempo, fazer manobras do tempo. E esse tempo que é o tempo não só da sessão, de duração, mas o tempo que está ali entre as sessões faz toda a diferença, a meu ver. Sim, como também, né, certamente você também já viveu isso várias vezes, inclusive, o paciente chega, eu acho que agora está tudo tranquilo, eu não tenho o que falar, eu não sei, pensei o que falaria hoje, não tem nada, e aí começa nesse não sei, estou sem assunto, e aparece algo de grande relevância na história Exatamente. dessa pessoa. Pode ser, às vezes, quando menos se tem motivos aparentes para ir àquela sessão, para ir à análise, muitas vezes é ali que você tem o giro que faz toda a diferença, né? Uma pessoa, Sim. Zildete, nos perguntando aqui qual que é a função do corte. Uma das funções, a meu ver, são várias, mas uma das funções, o corte está ali exatamente, eu sempre falo, né? Penso para mim mesmo. O corte é para que o analisando também não se perca. Às vezes, você estender demais a sessão, ele se perde-se aquele encontro, perde-se aquele achado. O corte é uma ferramenta de causa, de colocar o analisando a trabalho, dentre outras coisas. O corte é para que voltemos à associação livre. O que é associação livre? Basicamente, está sentada nessa formulação, a meu ver. Quem fala diz mais do que aquilo que está sendo dito. Não é? Por isso que, então você põe para falar, o analisando vai falar alguma coisa, mas para que fundamentalmente isso fale, para que alguma coisa fale nele. Porque senão vira meramente uma comunicação. A associação livre não é uma comunicação, né? Não é ficar comunicando. Você vai falar e alguma coisa irrompe. O grande exemplo, não é o único, mas o grande exemplo é o ato falho. Você está falando e de repente vem um ato falho no meio de sua fala e ali alguma coisa. O que é isso que falou? Sim. O que é isso Sim. que fala em você? O corte, O estranho muitas vezes, em mim, é para né? marcar. O estranho que nos habita. O corte faz marca, o corte faz marcação, o corte dá sonoridade, o corte pontua uma homofonia, por exemplo, que é uma forma de falar o que está sendo dito para além da comunicação. E aí que entra o que seria essa questão da ordem da enunciação e não só do enunciado, por exemplo. Claro que em perspectivas diferentes isso é trabalhado de modo diferente. Mas me parece que em perspectivas diferentes, nós às vezes estamos falando muito a mesma coisa, com outros referenciais, que é isso, né? É fazer, como você citou aí agora há pouco, Bion, né? Falando de outras questões, né? Da ausência de memória, de desejo, né? Então, por aí vai, né? Sim, sim. Em relação à associação livre, né, eu lembrei que o Freud mesmo nos contou, né, percebeu lá com os seus pacientes, que como é que você sabe que aquela interpretação, de fato, produziu ali um efeito? Às vezes o paciente nega, porque ainda é difícil olhar para aquele ponto. Então, o que ele associa logo depois do que foi falado, né, aquele tema que ele traz, aparentemente sem associação, às vezes a intenção é até mudar de tema para evitar angústia, mas você vai ver que a associação, se ele associa, né, aí sim aquela interpretação fez sentido. Os ecos, né? A ressonância, o que vem depois, né? Nas próximas sessões, né? Depois a gente vai vendo os efeitos a posteriori, né? E não é só um efeito não é o efeito da concordância do analisando, né? De fato, aquilo que você me falou tem muito sentido, tem razão, você acertou em cheio. Não necessariamente, né? Às vezes nem se fala sobre aquela intervenção diretamente, mas você vê os efeitos, né? Sim. Você vê a ressonância dela. Sim. Tanto para produzir, né, assim, esse encadeamento, como também pode atiçar a resistência e o paciente faltar na próxima sessão, por exemplo. Um dos possíveis efeitos, né? Aí voltemos a toda aquela importância do manejo da transferência, né?
que é aí que você tem que manejar. Você convoca, chama, analisando nesses momentos ou não? É o momento de chamar mais ou é o momento de deixar um pouco? Né? Até que ponto você tem que se apresentar para que o analisando também se apresente? Ou não? Não é? E por quais meios isso vai ser feito dentro que nós falamos aí do analisando, se não da psicanálise chipada, né? A psicanálise tem um chip agora, né? Estamos aqui por conta de um chip, né? Sim, sim, sem dúvida. Não sem é? dúvida. Você havia me dito, estou olhando aqui o horário, não sei se para eu apresentar ou falar algumas questões de alguns livros, ou eu vou te mandar as fotos dos livros, eu até separei aqui esses últimos mais recentes, onde todas essas discussões estão sendo trabalhadas, em parte elas são propostas. Eu mostro aqui algum ou eu mando depois? Pode mostrar como você preferir. Esse aqui que é um dos últimos que eu organizei, que é Psicanálise e Psicopatologia, Olhares Contemporâneos. Eu organizei junto da psicanalista Gesiane Gonçalves. Esse livro é interessante também pelo seguinte, não só pelo conteúdo, mas pelo seguinte, foi uma proposta de fazer a modalidade, junto à editora Blusher, a modalidade Open Access. Ou seja, ele é um livro que existe no papel, mas o propósito dele foi ser feito em PDF para ser aberto, acesso livre, Open Access, acesso. Então nós distribuímos, mandamos, se as pessoas da live quiserem receber esse livro, você quiser passar para as pessoas, está totalmente disponível. É uma coletânea de artigos de vários colegas. Ele foi produzido ano passado, se eu não me engano. Nós estamos indo para outra produção. E essa questão que eu falei do analista está antenado ao tempo... Desculpa, Alexandre. Então, eu pego com você o link, o acesso, o link, publico aqui na página até amanhã, só o tempo da gente providenciar, no máximo até amanhã, e aí as pessoas podem ter esse acesso à obra. Perfeitamente, acesso livre. É uma coletânea de artigos, vários analistas, vários lugares do Brasil, trabalhando questões relacionadas à psicanálise e psicopatologia, olhares contemporâneos. E aquela questão que eu mencionei no início sobre o analista antenado à subjetividade de sua época, até o artigo, um texto que eu te mandei, é extraído desse livro que nós publicamos, o Rodrigo Pereira e o Pedro Castilho organizaram, tem vários artigos, e aqui tem um artigo em que eu trato essa questão do analista que localiza em seu horizonte a subjetividade de seu tempo. Esse livro se chama Psicanálise em Nosso Tempo. Aí já é um livro convencional, né, da editora Livramento, mas ele pode ser encontrado também em todas as livrarias online. É uma coletânea também de artigos. E aí tem vários outros aqui que eu vou mostrando depois lá para você. Tá joia. Eu publico as referências desse também, que as pessoas podem buscar nas livrarias, pelos sites e tudo isso. Sim. Né? Eu acho que nós estamos caminhando para o final. Eu queria só aproveitar, você falou da subjetividade do nosso tempo, falamos antes de mal-estar, né, na cultura, na psicanálise. Então, eu queria convidar quem está aqui, inclusive as pessoas que você trouxe, né, que te seguem lá, estão aqui. Próximo sábado, às 16 horas, a live vai ser sobre, eu dei o nome do mal-estar na fronteira. Eu vou trazer a experiência dos refugiados, as implicações psíquicas do refúgio, que é um mal-estar do nosso tempo. Bacana. Né? Eis aí também um lugar em que pode-se fazer uma clínica peripatética, né? Que anda, né, fora do lugar convencional. Se me permite também, eu posso fazer aqui só um convite para um evento que nós vamos realizar agora aberto no YouTube. Terça-feira agora, deixa eu lembrar aqui dos eventos. Terça-feira, às 21 horas, já está no meu canal do YouTube o convite. Eu e o Carlos Mário Alvarez, psicanalista do Rio de Janeiro, nós vamos estabelecer um debate. Vai ser uma sessão de seminário aberta às 21 horas, é totalmente aberta. É só entrar no meu canal, terça-feira agora, dia 21, sobre exatamente o ofício do analista na nossa atualidade. Nós vamos falar sobre essas questões das virtualidades. E no dia 30/7, eu vou abrir um seminário de 4 encontros, todas as quintas-feiras a partir do dia 30, sobre o ofício do analista, onde nós vamos trabalhar os 4 conceitos propostos por Lacan no seminário 11. Transferência, inconsciente, repetição e pulsão. Então tem muita coisa acontecendo por aí e outras mais. E dia 8 de agosto vai ter um encontro totalmente aberto, livre, sobre psicanálise e filosofia.
É só entrar no meu perfil, já tem. Vão ser uns 12 ou 15 analistas, de manhã e de tarde, online, tudo isso é online, trabalhando questões da atualidade pelo viés da psicanálise e filosofia. Eu estarei lá e vários outros colegas estarão também. Então, muito interessante, parabéns tá pela rolando aí. iniciativa. Viu? Obrigado. Parabéns pela iniciativa, é muito importante. A psicanálise não precisa ficar trancada, né? Muito pelo contrário, até porque onde tem qualquer ambiente onde as pessoas estão, ela se faz presente se assim a gente quiser. Né? É o efeito Catarina, lá de Freud. Né? Ele de férias, ele se encontra com uma jovem numa estalagem, numa pousada, e ali o encontro tem um status de encontro clínico, tanto que vai para os estudos sobre histeria. Não é qualquer coisa, né? Sim, sim. Textos, aliás, que precisam ser revisitados, né? Sempre. Contamos com você nesses encontros também nós, com outras participações, e vão desdobrar o nosso diálogo, vão fazer mais coisas aí juntos também. É só a gente ir construindo aí as ideias, as propostas. Será um prazer contar aí com você, com o seu percurso. Sobretudo você que tem um viés aí também numa psicanálise inglesa, não é? Na escola inglesa, isso é interessante, né? Para o ambiente lacaniano, isso é pouco dialogado. Vamos dialogar mais. Eu gosto de estar nas fronteiras aí, viu? Cruzar fronteiras. Eu acho que é muito rico. Imprescindível. Janelas abertas. Sim. Alexandre, muito obrigada. Para mim é um prazer também estreitar aí os laços com você. Eu estou aqui ávida. É um prazer, foi gratificante. Agradeço a todos também aqui que nos acompanharam. Agradeço especialmente a você. E queria mandar um abraço lá para Mato Grosso do Sul, que eu sei que o pessoal tem acompanhado, fizeram, né, me comunicaram isso hoje, estão muito atentos aqui à página. E é isso. Ótimo. Eu agradeço também, né, pelo convite, o carinho da interlocução, as pessoas que aqui nos acompanharam, algumas, né, que passa tudo muito rápido, algumas com as quais nós podemos aqui, né, comentar algumas questões trazidas, né? Aí uma pessoa de Dourados aí, ó, já apareceu. Aí, Zildete, um abraço. Então, eu agradeço pelo convite, a generosidade e essa prontificação às janelas, à boa troca. De fato, acaba sendo, como foi, muito gratificante. Foi um prazer. Muito obrigada a você e a todos. E sempre, quem está vindo pela primeira vez aqui, sábado às 16 horas, uma live, eventualmente uma extra, que eu chamo de sessão extra. Tá? Então, sigam a página, fiquem à vontade. Um abraço, Alexandre. Muitíssimo obrigada. Igualmente. Obrigado a todos vocês. Até a próxima. Natal, um abraço para Natal aqui, ó, Rosalva, de Salvador. Isso. Ótimo, abraço para todos. Tchau. Tchau. Olha, mais Mato Grosso aí, ó. Agora não do Sul, Mato Grosso. Um abraço, Suzel. Piauí, Teresina, eu não vou sair daqui, eu adoro essa troca, Lix. É muito bom. Até breve. Boa tarde, um ótimo final de semana para nós todos. Exato. Tchau.